em que eu acompanho toda. E aí, pessoal, boa noite, tranquilos? Então, qual que é a ideia para hoje? É pegar a prova aqui e mostrar para vocês como é que resolve, sem pegar tudo, jogar lá no, sei lá, no chat GPT e pedir para resolver. Pode ser? A gente fazer isso aqui juntos? Beleza. Se vocês puderem contactar possíveis interessados aí de participar, então dá um toque no povo. A gente começa daqui a pouquinho. Opa. Valeu, Pedro. Boas noites.
Bom, pessoal, vamos lá, então, seguinte, vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? Estou usando o microfone aqui do computador. Sim, sim. Beleza, então bora. Seguinte, né, depois das 2 aulas, né, do Ítalo, tratando sobre regressão, eu estaria devendo, né, como a gente pode conferir lá no plano do curso, né, que a gente teria que ver correlação e regressão linear com pandas e stats model, para complementar aquele conteúdo que o Ítalo deu. O que eu pensei, né, para a gente aqui hoje? Eu fazer essa explicação aqui, mostrar para vocês como é que faz, só que usar na prova. Olha que beleza, né? Pode ser? Aí a gente, né, demonstra que aplica, né, o que é, né, análise de regressão, o que a gente pode usar, como aplicar. E, bom, vocês já podem ficar aí com a prova pronta, né, e só enviar depois, né, que é uma coisa bem tranquila. Então, o que eu pensei, né, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na prova que eu mandei, qual que é a ideia aqui? Fazer tipo um projeto de pesquisa. Para quê? Para usar, né, mostrar o uso de regressão linear múltipla em contexto, né, ou seja, aplicado. Né. Aqui está aplicado ao ambiente acadêmico, né, que é o que a gente está vivendo. Então, vocês poderiam pensar esse tipo de questão num projeto de pesquisa, num TCC, num PIBIC, alguma coisa desse tipo. E aí, né, eu peguei dados que a gente já trabalhou anteriormente, né, que são dados de mortalidade materna. Lembra que a gente trabalhou isso aqui? Acho que foi em sala de aula, não foi? Eu levei, acho que foi uma atividade de banco de dados antes da avaliação anterior. E aí, o que eu estou colocando aqui, né? Quando a gente pega só o dado de mortalidade materna, que é o que a gente fez aquele dia, já dá para a gente fazer muita coisa, né? Linhas do tempo, a gente pode utilizar variáveis categóricas, né, para filtrar parte dos dados e fazer coisas como analisar a distribuição do indicador por regiões ou por grupo de renda, né, que os países fazem parte. E, né, fazer gráficos e já dar uma dimensão muito, muito, muito interessante para a gente de como que esse problema ele acomete, né, os países ao redor do mundo. Mas aqui a regressão, né, ela permite a gente mudar nossa pergunta, né? Se naquele trabalho lá que a gente fez em sala a gente poderia estar respondendo perguntas como como está, né, o estado da mortalidade materna hoje no mundo, né, passado o ODM e já indo para o final do período ODS, né, então fazer um raio-x, né, de como que está o problema hoje no mundo. Com regressão a gente pode mudar a pergunta para o que explica a mortalidade materna. Né, quais variáveis que a gente tem, né, o que pode explicar esse indicador, né, quais outros fenômenos sociais mensurados, né, que a gente pode explicar esse fenômeno que é a mortalidade materna. Então, como a gente colocou, né, naquela questão, né, da mortalidade materna, a gente pode pensar, né, o que explica, né, as diferentes taxas de mortalidade materna entre os países ou quais fatores socioeconômicos e institucionais explicam a variação da mortalidade materna. Bom, como que entra aquilo que a gente viu, né, até agora na disciplina e aquilo que a gente estava vendo com o Ítalo até semana passada? Basicamente, a gente tem que fazer um uso geral de tudo aquilo que a gente viu até agora na disciplina. Por quê? Porque implica a gente construir uma base de dados com várias multivariada, né, com várias estatísticas, né, de vários indicadores, implica
que a gente vai ter que... peraí, deixa eu abrir aqui para alguém que está batendo na porta aqui. Quem está aí? Não é ninguém. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, implica a gente ter que fazer, né, ter que ter internalizado aquele conteúdo todo anterior, porque implica a gente construir uma base de dados, pré-processar essa base de dados, bom, né, um trabalho normal envolveria, né, uma revisão de literatura sobre o que a literatura aponta como sendo os fatores relacionados à incidência de mortalidade materna ou à redução da mortalidade materna. A gente teria que fazer também, né, uma pesquisa, né, identificando nesses trabalhos, né, quais variáveis são utilizadas, né, para fazer essa mensuração, e aí a gente ir no banco de dados lá do Banco Mundial, selecionar nossas variáveis e fazer o trabalho. Como é um trabalho de final de uma disciplina de análise de dados, né, eu acho que a gente, sei lá, se tivesse um trabalho em grupo, poderia pensar em fazer algo desse sentido, né, de uma revisão de literatura, um trabalho mais introdutório, né, levantamento das informações, né, sobre o indicador e as variáveis, né, relacionadas que a literatura já aponta, e proceder com a análise mais técnica. Mas como a ideia da disciplina é ser aplicada, né, é uma coisa mais prática, então vamos direto para a parte que interessa, que são os dados. Então, caso eu tomei a liberdade de definir tudo, né? Então, eu já basicamente criei um modelo, né? Então, o que sobra aqui para fazer é muito, digamos, operacional mesmo, braçal, né? Braçal no Colab aí, no Python, né? Com a IA sentada do lado da gente, é uma coisa muito, muito, muito tranquila, né? Mas envolve a gente ter uma boa noção daquilo tudo que a gente viu antes, né? Então, estatística descritiva, manipulação de dados, limpeza de base de dados, né, a própria regressão e a leitura dos indicadores, né, dos resultados da regressão. E também fazer uns gráficos para ficar bonito, né? Então, vamos lá, né, um contexto geral, né? O que a gente vai ter como variável dependente? Lembram lá da equação de regressão? Pois é, a variável dependente é aquela que fica do lado esquerdo do ponto de igual. Do igual. Do lado esquerdo é a variável dependente. O que é isso? É a variável que a gente quer explicar, cujo comportamento a gente quer explicar. Tudo aquilo que a gente coloca do lado direito do ponto de igual, né, daquela equação, vão ser coisas que vão incidir, né, que vão estar relacionadas, ou que a gente espera que estejam relacionadas à variação da nossa variável dependente, né, que são as variáveis independentes e as variáveis de controle. Aqui, nossa hipótese principal é que países com melhores condições socioeconômicas e maior capacidade estatal apresentam menores níveis de mortalidade materna. O que isso quer dizer? Basicamente, quanto maior o PIB, menor a taxa, né, isso é hipótese, né, gente, é o H, nosso H aqui, nossa hipótese, né, que PIB ajuda a explicar, quanto maior o PIB, menor a mortalidade materna, e que isso são as condições, melhores condições socioeconômicas, né, inclusive o indicador que eu peguei foi PIB per capita, e maior capacidade estatal. O que isso quer dizer? Atendimento neonatal, serviços de saúde e gasto, né, coisas como gasto público na área de saúde. Então, basicamente, é PIB bruto e política social, né, na área de saúde, né, para tentar explicar os dados sobre mortalidade materna. A hipótese, né, no modelo estatístico, pelo menos um coeficiente, né, daqueles que a gente agrega lá nos betas, né, do modelo de regressão é diferente de zero, indicando que as variáveis explicativas exercem efeito estatisticamente significativo sobre mortalidade materna. Isso que a gente estava vendo semana passada com o Ítalo, né? E a nossa hipótese nula
que é aquilo que a gente vai testar de fato, né, que nenhuma das variáveis independentes exerce efeito estatisticamente significativo sobre a mortalidade materna. Ou seja, nossa hipótese é nula se nenhuma variável exercer influência estatisticamente significativa sobre a variável dependente. E é isso aqui que a gente vai testar, ou seja, né, a gente vai ver o negativo dela, e o negativo dela corrobora nossa H1 aqui, que é isso aqui, né, na verdade, que a gente quer explicar. Bom, então, o que eu selecionei de variáveis para a gente trabalhar aqui para criar o nosso modelo, né, nossa receita de bolo aqui para criar esse modelo. Lembrando isso aqui, eu e o Ítalo falamos isso exaustivamente desde o começo do curso, da disciplina, né, ano passado ainda, que esses dados são proxies, né, a gente pode tentar mensurar isso aqui de formas diferentes, né, então, eu queria usar o dado tal, beleza, pode usar, né, mas assim, desde que ele esteja aderente com aquilo que a gente definiu de hipótese. Hipótese, condições socioeconômicas melhores, ou seja, né, riqueza, basicamente, ou outra forma de mensurar a riqueza, ou né, bem-estar social, e capacidade do Estado em prover políticas públicas e sociais. Então, tudo que a gente conseguir definir como dado que expresse isso daqui está valendo, né? Então, ou muda isso daqui, né, ou põe outra coisa. A gente pode refinar isso aqui também, mas, por enquanto, o que a gente tem é isso. Bom, primeiro dado, PIB per capita. Né? No Banco Mundial, o dado é esse aqui, ó, GDP per capita em dólar, né, constante. Né? Por quê? Porque a proxy provavelmente mais utilizada para desenvolvimento econômico, isso aqui é usado desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né, um indicador muito mais velho, antigo, do que IDH, do que vários outros, né, que foram criados depois, e ainda é super utilizado. Então, o que a gente espera dele é um efeito negativo sobre mortalidade materna. Ou seja, se a gente rodar uma regressão só com essas duas variáveis, né, no modelo, a variável dependente, a mortalidade materna, e a variável independente, como o PIB per capita, a ideia, né, o que a gente está assumindo aqui, que tem uma relação negativa. Quanto maior o PIB per capita, menor a mortalidade materna, né, que é um P aqui, beta menor que zero, né, ou seja, uma curva, aqui vocês devem estar vendo no mesmo ângulo que eu, né, aquela curva, a linha, né, a reta de regressão negativa, né, mais alta próxima ao eixo zero, né, próxima ao eixo Y, e menor mais à medida que a gente for andando no eixo X. Bom, isso como variável independente principal, né? Agora, as variáveis explicativas que eu coloquei aqui nesse modelo. Educação feminina, né? Então, tem autores que apontam, né, para o fato de que quando a gente tem mulheres, né, meninas melhores educadas, a gente vai ter uma série de indicadores melhores na economia desse país. Então, o que a gente vai ter de expectativa é que quanto melhor a educação das meninas, menor a taxa de mortalidade infantil. Aqui eu coloquei dois, eu tenho que ver ali qual que eu usei de fato, que eu já fiz tudo aqui, que foi um script bem rápido, na verdade. Bom, obviamente isso aqui vai ter, né, como eu estava falando, vai ter impacto né, no conhecimento sobre saúde, acesso, serviços, né, cidadania, basicamente. Às vezes o país pode ter políticas sociais, mas a população não está informada, simplesmente não usa, não dá valor e aquilo ali acaba não servindo muito bem. Então, a educação aí sempre como um componente muito importante. Outro dado que eu mencionei anteriormente, né? Partos assistidos por profissionais de saúde, que é a existência de pré-natal, né? Que a pessoa teve um atendimento, existe um serviço de atendimento médico que dá conta de atender, né, as mulheres que estão grávidas e faz o acompanhamento.
e isso tem impacto, né, um impacto negativo, né, negativo no sentido de ser no sentido inverso, né, a mortalidade materna. A variável de controle para nós aqui vai ser população urbana, né, que o Ítalo fez questão de ressaltar, né, que a gente precisa de variáveis de controle para testar mesmo a aderência, se a nossa variável está variando mesmo em função daquilo que a gente está planejando, né. Então, embora isso aqui seja esperado ter algum tipo de correlação com a mortalidade materna, provavelmente, né, a gente não vai encontrar uma relação estatisticamente significante entre urbanização e mortalidade materna. E gasto público em saúde, sim, a gente espera, né, que essa proxy, né, de esforço estatal vai gerar uma relação negativa em relação ao dado, né, que a gente está observando, que é a mortalidade materna, ou seja, mais gasto em saúde, menos mulheres morrendo porque deram à luz. Bom, o modelo estatístico eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, né, que é aquela equação de primeiro grau, só que como a gente está fazendo uma regressão múltipla, né, com várias variáveis, a gente vai separar aqui o beta, né. Então, vai ser aqui, a gente vai ter a constante, aqui a gente vai ter a nossa primeira variável, a nossa segunda variável, a nossa terceira variável, nossa quarta variável, nossa quinta variável, e esse trem aqui, o que é esse trem aqui? É isso aí. É o nosso fator de erro, né? Que vai dar, né? É demais lembrar que o resultado de uma regressão ele nunca vai ser exato por conta do fator de erro, né? Vai ser sempre um intervalo, né? Que vai estar, que vai ser mensurado a partir disso aqui. Bom, o que é para fazer, então? Como que a gente resolve isso aqui? Primeira coisa, construir o banco de dados. Isso daqui, alguns anos atrás, né, como eu mencionei, seria já uma tarefa bem extensa. Por quê? Porque envolve a gente entrar lá no site do Banco Mundial, acho que eu mandei o site para vocês, né? Do World Bank Indicators. Vou mudar aqui. Deixa eu entrar, peraí, deixa eu parar isso aqui. Basicamente, o que a gente precisava fazer era baixar os dados um por um, abrir no Pandas, fazer o merge, né, com a base de dados, e o que dá para fazer também, né, ou no Excel, né, copiar e colar, né, só que aí tem sempre a paranoia, né, da organização dos dados tá igual, né, a gente não embaralhar na hora de copiar e colar. O Pandas a gente pode automatizar isso usando o country code, né, que é o código do país, né, mas a gente pode usar também alguns atalhos, né, que o Pandas, né, com sua imensa generosidade de software aberto, né, gratuito, né, e que eu insisto, né, que vale o esforço da gente aprender, né, assim, superar a curva de conhecimento, né, de aprendizado dele, que é pequena, né, e aprender a mexer, porque todos esses indicadores aqui, eles podem ser acessados diretamente pelo Pandas. Olha que beleza. E a gente já montar direto nossa base de dados no computador. O Pandas, né, ele tem uma subbiblioteca que é interessantíssima, né, que é a Data Reader, e que integra o Pandas automaticamente com várias bases de dados, inclusive da OCDE, do Banco Mundial, acho que Yahoo Finance também, tem várias bases de dados aí que a gente pode acessar diretamente. É praticamente como se fosse uma API, só que muito mais simples, muito mais rápida, não precisa de chave, não precisa de mais nada, você só coloca o código, já roda e os dados vêm direto para o computador. É uma maravilha.
Mas dá para fazer do jeito normal também. Pega o nome da variável, pesquisa aqui, né, entra aqui em cada uma dessas, por exemplo, cadê? Vamos pegar a economia aqui. Economia, cadê a economia? Economia, cadê? Pedir per capita. Pedir per capita é esse aqui, né? Que eu sugeri como indicador, que está em dólar. Dá para fazer aqui também? Dá, tranquilo, né? Com o método que a gente já viu, né? E que funciona muito bem. A gente vem aqui, faz download aqui, ou CSV, ou Excel, ou XML, menos comum, né? CSV mais tranquilo. Abre aqui direto no Pandas, né, e vai juntando, abre todas as bases, faz download de todas as bases, abre todas as bases no Pandas, faz a merge com elas, entre elas, usando, né, o country code, e depois passa por pré-processamento. Feito isso, né, o pré-processamento, é bom dar uma olhada nas estatísticas descritivas, e sim, todo trabalho que mexe com metodologia quantitativa tem uma etapa, mesmo a inferencial, que vai ter uma regressão depois, todo o trabalho vai passar por uma explicação, né, uma apresentação das estatísticas descritivas das variáveis que a gente está trabalhando. Então, eu deixei isso na prova também, mas isso é padrão de tudo quanto é tipo de trabalho, todo trabalho que a gente faz, que envolve dados quantitativos. Bom, feito isso, né, o que a gente vai ter? Vai faltar só a regressão. A regressão vocês vão ver uma linha de código, uma coisa bem simples, né, basicamente montar um modelo, né, e rodar. A gente vai ter todas aquelas estatísticas, né, a partir do Stats Model, né, do Python. Dá para gerar a partir do resultado os gráficos e a interpretação dos resultados, ou seja, uma coisa bem curta, né, essa prova ficou bem mais curta do que a anterior, inclusive, né, que eu pedi para vocês trabalhar mais com manipulação de dados, e que é algo bem importante aqui, mas eu queria mostrar para vocês esse método alternativo de fazer com o Pandas, direto no Pandas, usando essa subbiblioteca que é o Data Reader. Beleza? Bora aqui então ver como é que esse troço ficou. Bom, deixa eu transmitir minha tela aqui do Colab. Então, o que vocês podem fazer para chegar no mesmo resultado? Copiem lá o nome das variáveis, joguem lá no site do Banco Mundial, faz download dos arquivos, abre os arquivos e joga aqui. Ou vem aqui, precisa instalar essa dependência primeiro aqui, né, que é o Data Reader, é um complemento da biblioteca básica padrão do Pandas. Aí vai chamar, né, o Pandas, o NumPy, o Matplotlib, e aí vai importar do Data Reader, do Pandas, que foi instalado já, especificamente isso aqui, ó, WB. Que diabos é esse WB aqui? O que vocês acham que é? WorldBank. Muito bem, galera. É isso aí. O que é esse import WB? É exatamente a comunicação com a base de dados do Banco Mundial. Então, para a gente fazer a importação das bases, né, isso aqui, ó, essa célula aqui de baixo, seria basicamente aquilo que seria importar as bases de dados do nosso computador. Só que quando a gente importa do nosso computador, elas vêm separado, né? A gente tem que juntar elas depois usando merge, né? Aqui, ó, se a gente tem o código da variável, né? Aqui a gente tem mortalidade materna, né? O GDP per capita, a educação feminina em segundo ensino secundário, né?
eu acho que deve ser ensino médio, né, secundário. O atendimento neonatal especializado, população urbana e o gasto público com saúde, né? Se a gente tem essas informações aqui, a gente já pode juntar tudo e montar nossa base de dados direto no computador. Então, só para mostrar aqui como que esse troço é rápido, né? E o Pandas é top. Pronto, isso aqui para meu já está tudo instalado, óbvio, né? Eu já rodei isso daqui. E aí, ó, outro detalhe aqui, né? Aqui a gente define o ano. Por quê que a gente define o ano? Porque a gente não está trabalhando com série histórica. Dá para trabalhar com série histórica na regressão? Dá, mas o procedimento é diferente. E para aquilo que a gente está propondo como problema de pesquisa, que é o que explica a mortalidade materna, e usando dados do Banco Mundial, a gente não precisa olhar a série histórica. Provavelmente a resposta ela vai ser, né, constante, né, seja a riqueza, né, da população no PIB per capita, seja o atendimento, seja os serviços públicos prestados pelo Estado, a ausência ou a presença deles. Então, se a gente está analisando 1960, 2010 ou 2022, não faz diferença. Eu coloquei a sugestão aqui do ano de 2019, porque eu fiz vários testes aqui com vários anos, e esse é o ano mais recente que a gente consegue um número razoável de países depois que limpa tudo. Porque, lembrem, a gente está trabalhando com várias variáveis, e as variáveis, elas variam muito, né, em quantidade de missing data, né, mesmo na base do Banco Mundial. Então, quando a gente está, dependendo do indicador, muitos países não vão ter dado nenhum, ou não vão ter dados consistentes, né, ou para aquele ano que a gente quer trabalhar. Então, isso acaba impactando, né, o N total que a gente vai ter, né. Lembro quando a gente estava trabalhando com mortalidade materna, eu acho que depois que a gente limpou a base, ficaram 170 e poucos países, né, com dado, né, no período que a gente pegou, que eu acho que foi ODM, né, 2000 a 2015 ou 2022, uma coisa assim. Pois é, então, vamos ver como que isso funciona, né. Rodou isso aqui, já rodou, né. Pronto, essa célula aqui, ó, ela está fazendo o download dos dados, né, e olha só que script bonitinho, né, DF vai receber WB, lembra do WB lá em cima que a gente importou? Pois é, a função sendo chamada aqui, .download, os indicadores que foram definidos aqui em cima, ó, os indicators estão aqui listados, né, dentro da chave, vai receber isso daqui, usar country all, o que é um problema, mas a gente vai contornar isso depois, porque a gente sabe que no Banco Mundial, o Banco Mundial apresenta, né, os dados com agrupamentos, né, de região, com agrupamentos do mundo, agrupamentos por grupos, né, como a CDE, como, acho que BRICS, não sei se tem não, mas acho que a União Africana tem, e isso é um problema, porque a gente não quer dado agregado, a gente quer dado só dos países, então tem que tirar isso, então isso aqui vai ficar para depois, não esqueçam disso. Aqui reseta o índice e vamos visualizar isso daqui, como é que ficou, né? E vamos ver quanto tempo demora para fazer o download, pronto. Tá pronto. Nossa base de dados já está montada. Sim, Pandas é ótimo, né? Mas aqui que o que eu reparei, aqui veio com o nome, né, o código da variável. Que código? Esse código aqui, ó. Falei, isso aqui está pouco intuitivo, né? E olha só o que eu estava falando, ó. Isso aqui é região. Região. Alexa, parar. Ô, Rebeca, você acho que abriu o microfone, talvez sem querer. Foi sem querer.
Pronto, aí convém, né, trocar o nome aqui da variável, a gente já tem ela listada ali, então, né, uma linhazinha de código aqui para renomear com os indicadores que a gente usou aqui em cima. Roda isso e df-red para ver como é que ficou, pronto, bonitinho. Mortalidade materna, nossa variável dependente, PIB per capita, educação das mulheres, atendimento neonatal, cadê? População urbana e gasto com saúde, gasto PIB com saúde. Mas a gente ainda vai ter aqui os grupos de renda, né, e grupos regionais e etc, né, aqueles agrupamentos que o Banco Mundial faz. Então, né, bora resolver, né, limpando os valores ausentes. Então, qual que é, né, eu fui ver isso aqui com o IA, como fazer isso, né, um jeito mais rápido, e o jeito sugerido foi, primeiro, fazer o drop-na, ou seja, já tirar tudo aquilo que não tem dado, trabalhar só com, né, com aquilo que a gente tem mesmo de informação, não ter valores ausentes, né, e não fazer tratamento daquilo que dá para fazer também, né, a gente pode usar né, a média do país acima e abaixo, ou a gente pode usar agrupamentos, né, por grupo de renda, o grupo regional, né, com os metadados do Banco Mundial, e fazer também, sei lá, calcular a média ali do grupo, para ficar mais ou menos ali o país próximo, aqueles que estão mais ou menos dentro do mesmo grupo de renda, na mesma região, ou a gente tira tudo. Aqui eu estou tirando tudo para ficar só com dados reais, é o dado que a gente tem, então é isso aí que a gente vai trabalhar. Bom, pelo menos aqui, né? Se vocês quiserem seguir outro caminho, sem problema nenhum. Passando o drop-na aqui, ó, a gente tinha quantos? A gente ficou com 117 valores não nulos, né? Mas isso aqui ainda inclui aqueles que a gente ainda não limpou. Para limpar os países, né, deixar só países, né, a sugestão que a IA deu, usar, de novo, né, o acervo de dados do Banco Mundial que está ligado, que o Pandas, né, acessa, pegar a lista de países somente, listar esses países, tá aqui, ó, né, os dados que o Banco Mundial tem sobre esses países, que é uma nova base, né, altitude, longitude, nem sabia que tinha isso aqui. A classificação de grupo de renda, região administrativa, região geral, nome, código do país, etc, né, na classificação do Banco Mundial. E usar isso daqui, ó, que só tem países para filtrar a base nossa. Então, só vai manter os países que estão ali naquela base nossa. E criar essa base de dados, que é a base de dados limpa. Aqui pediu para, aqui só deu esse, colocou o df clean head, né? Vou deixar aqui o df clean.head para ver. Vou dar isso aqui. E aparece a base toda. Pronto. Então agora, ó, a gente vai ter país, o ano e os dados todos que a gente estava querendo. PIB per capita e só países. Notem que sumiu, né? Os países que a gente, os grupos de países que a gente estava vendo aqui em cima, né? Né, África, né, as regiões aqui, principalmente o continente africano, que estava aparecendo aqui no topo da tabela. Repare também que o primeiro país que estava aqui, ó, Afeganistão, estava cheio de valores nulos, saiu fora. Ou seja, a gente não tem todos os dados do Afeganistão para todas as variáveis que a gente selecionou. Então, o que sobrou, né, de dados para a gente aqui? Né? Vamos pegar aqui um df clean. Não é isso não. Cadê? Acho que eu rodei isso. .info. Pronto. Sobrou 72 valores cheios, ou seja, para todas as variáveis que a gente quer trabalhar, o que a gente vai ter de informação para todas elas são 72 países.
Isso aqui, pronto, nossa base de dados está pronta para trabalhar e passar pelo modelo, né, fazer estatística descritiva e regressão. Conseguiram fazer isso daí, gente? Aliás, tem alguém tentando fazer isso aí? Faz o seguinte, galera. 10 minutinhos, eu pergunto de novo, pode ser? Eu pego uma água, tomo uma água. Pois é, aí tentem fazer porque dúvidas surgem na hora que a gente tenta fazer, né? Então é bom vocês elucidarem as dúvidas já de uma vez para ficar tudo pronto, né? E todo mundo tirar total, por favor. Pode ser? 10 minutinhos? Ah, massa. Ok. Então, daqui a pouquinho eu volto.